Você que é líder de célula, você que é pastor, você que é evangelista, eu tenho certeza que no seu coração mora a maior das preocupações. A preocupação de que as pessoas não têm compromisso com Deus. As pessoas não têm compromisso de ir numa igreja, as pessoas não têm compromisso de ir numa célula. Não é verdade? Shalom, eu sou o Fabian Andres e hoje eu quero trazer para você uma ilustração muito clara, passo a passo, de como nós temos que gerar um compromisso com uma pessoa na célula, um compromisso com uma pessoa na igreja e, claro, um compromisso com a pessoa com Deus. Geralmente, quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos caminhando com pessoas e levando a palavra para elas, a gente tem aquela preocupação que ela logo venha se consolidar, que ela logo venha dar frutos. E muitas vezes a gente não vê o retorno dessas pessoas, a gente não entende porque essas pessoas não atingem o primeiro passo, que é participar de uma reunião de célula assiduamente, ou atender uma chamada de ir ao culto, de ir na igreja, e a gente acaba às vezes até ficando chateados porque a gente acha que essas pessoas estão sinalizando contra nós, e na verdade não é nada disso. Na verdade, quando você para e pensa e analisa o seu processo de caminhada, de consolidação com Deus, você vai analisar que você passou por etapas. E essa nossa ansiedade muitas vezes nos faz furar etapas que as pessoas normalmente elas precisam vencer. Então hoje eu vim trazer aqui um mapa, uma ilustração de que a gente possa organizar o passo a passo para conduzir pessoas até o nível da consolidação, até o nível do comprometimento. Então me acompanhe. Então nosso maior sonho, nosso maior objetivo é com que as pessoas elas tenham compromisso com Deus, que elas estejam firmadas, que elas tenham compromisso de viver com uma vida nos conceitos da palavra, que ela tenha frutos de arrependimento, que ela então possa estar assiduamente participando de uma célula, que ela possa colaborar com o crescimento de uma igreja. Enfim, nós estamos então sempre focados e interessados com que as pessoas tenham um compromisso com Deus. Mas, antes de gerar um compromisso com Deus, nós temos que vencer etapas. São, no mínimo, 3 etapas, conforme eu coloquei aqui, que a gente pode aí sim ver na vida dessa pessoa esse grau de comprometimento. Então, o primeiro passo, o primeiro nível que nós temos que gerar com a pessoa é o nível da consciência. Pensa comigo, uma pessoa que ainda não tem consciência de que necessita ter uma vida com Deus, ela não vai gerar então esse resultado, esse retorno, porque ainda não foi despertado um conhecimento, uma consciência na vida dela. Ela está vivendo ainda de forma inconsciente. Ou seja, eu sou do tempo, por exemplo, um exemplo que me ocorreu agora, que se podia fumar dentro de avião. Eu, inclusive, fui fumante e fumei dentro de avião. Então, naquela época não tinha consciência. Olha o absurdo, isso eu estou falando de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, tinha nos aviões lugarzinho para botar cinzas ali no assento, podia embarcar com isqueiro, com algo inflamável para poder acender cigarro. E se fumava ali dentro do avião, no meio de um monte de gente que não fumava. Então, não se tinha consciência. Hoje, por exemplo, não se passa na nossa cabeça de fazer algo assim. Hoje um nível de consciência entrou em nossas vidas e a gente não precisa nem falar. É óbvio que eu não vou levar nenhum isqueiro para dentro de uma aeronave. Aqueles que fumam, né? Assim como há um tempo atrás, eu era criança, era muito comum eu tomar uma caixa de todinho e abaixar o vidro da janela e jogar no meio da rua, sabendo-se que o gari ali ia limpar, enfim, era a consciência que se tinha nessa época. Hoje não se passa na cabeça da gente fazer algo assim. Por quê? Porque nós temos consciência. Com o passar do tempo, através de alguns ensinos, né, através de outras pessoas, nós vai sendo gerada em nós consciência. Então,
Primeira coisa que tem que despertar na vida de um cristão, de ele ter compromisso com Deus, é a consciência. E a consciência, no meu conceito, ela vem muitas vezes de duas vias. Uma, que é a consciência saudável, que é a consciência que nós temos que gerar naqueles que caminham com Deus, naqueles que nós queremos que caminhem na palavra, é a consciência gerada através de uma revelação espiritual. A revelação espiritual ela não é através somente de palavras, ela é através de palavras e de palavras repetidas, e de palavras ensinadas, e de palavras mostradas na Bíblia, mostradas também na vida daquele que ensina. Então, a revelação espiritual que gera consciência, ela é uma das vias através do ensino. Então é necessário falar, é necessário repetir, e se a pessoa ainda não entendeu, tem que repetir de várias formas e formas diferenciadas, até que encontre uma forma que aquela pessoa entenda o que é a necessidade, a consciência de precisar de caminhar com Deus. Porque Deus é uma questão de sobrevivência na nossa vida. Um dia todo olho verá, um dia todo joelho se dobrará, um dia toda língua confessará. Então é preferível que faça isso hoje do que chegar naquele dia, o dia do juízo. Então a revelação é através do ensino. Eu ensino de várias formas, através da palavra, através do testemunho, através do discipulado, através de chegar na pessoa, sentar com ela lado a lado e dizer, vem cá, o que foi que você não entendeu? Bom, através do ensino. E a outra forma de revelação espiritual, a outra forma é a forma que a gente viu na vida de Paulo, por exemplo. Através, por exemplo, na minha vida, no meu testemunho, eu tive uma experiência sobrenatural. Então, muitas pessoas elas não têm talvez a fé suficiente ou não buscam o suficiente para poder gerar uma experiência sobrenatural. Deus sabe das coisas, tem pessoas que talvez não suportem uma experiência sobrenatural, mas quem tem uma experiência sobrenatural acaba tendo a revelação espiritual e aí acaba tendo a consciência, que é o primeiro passo que nós temos que gerar nas pessoas. Então, a consciência ela só vem através de uma revelação espiritual, que pode ser através do ensino ou que pode ser feito também através de uma experiência sobrenatural. E como se pode gerar uma experiência sobrenatural na vida de uma pessoa? Não é tão difícil como se imagina. Eu, por exemplo, tive uma experiência sobrenatural com Deus através de reuniões de orações. Numa reunião de oração onde foi feita uma busca grande pela presença de Deus naquela reunião, por aquelas pessoas, isso em mim impactou uma experiência sobrenatural. Então a experiência sobrenatural pode vir através do ensino, quando você pega e fala para um discípulo, vai na igreja, te concentra, presta atenção nos louvores, aproveite e adore a Deus naquela hora que os músicos estão cantando. Então ali detalhes fazem com que a pessoa então tenha uma revelação espiritual através de uma experiência sobrenatural, e o que vai gerar a consciência. Existe um tipo de consciência, uma consciência fria, vamos dizer assim, que ela é gerada na pessoa através de medo, através que a pessoa tem medo de ir para o inferno, por exemplo, que foi pregado isso para ela, ou através de uma dor, porque essa pessoa tá com um ente querido no hospital e ela precisa socorrer essa pessoa e daqui a pouco abriu-se uma porta de numa igreja, numa cela e ela só está indo lá por causa da dor. Então, essa consciência que leva medo para a pessoa, de a pessoa não ser punida por Deus, ou uma consciência que é através da dor, porque a pessoa está desempregada, porque a pessoa está com um problema de saúde na família ou com ela mesma, e que ela começa então a ter uma certa consciência de gerar um compromisso com Deus, eu considero muito arriscado, muito perigosa esta consciência, porque ela foi gerada por medo, por dor. E na minha experiência, na minha caminhada de lidar com células, com outros líderes, enfim, eu vejo que isso tem prazo de validade. Esse tipo de consciência, ela tem o risco de não durar. Muitas, claro, elas acabam sendo gatilhos para que a pessoa desperte e ela passe a buscar a Deus. Mas quando ela fica nesse nível raso de não gerar uma revelação espiritual,
quando essa consciência que ela por medo, por dor, ela não pule para essa revelação espiritual aqui, acaba sendo que ela tem prazo de validade. Vai chegar um momento que essa pessoa vai receber a bênção, ou vai desistir da bênção e ela vai se desligar de todo o processo da caminhada. Então, cabe ao líder, cabe ao pastor ficar muito atento a isso aqui. Que tipo de consciência foi gerada naquela pessoa que ela está começando a engajar, ok? Porque, primeiro passo, consciência. Mas nós vamos chegar lá. A gente quer levar a pessoa a se consolidar, a ter um compromisso sólido com Deus. Então, quando a pessoa já gerou um nível base de consciência através de uma revelação espiritual, muito importante isso, ela passa a ter o que eu chamo aqui de uma autorresponsabilidade. Essa autorresponsabilidade, ela já tem responsabilidade própria de caminhar sozinha, de caminhar com as próprias pernas. Ela já não precisa mais viver de estímulos, ela não necessita mais que o líder vá lá na casa dele, busque ele para ir no culto, para ir numa ceia. A pessoa, pela consciência que ela teve através de uma revelação espiritual, ela passa a caminhar sozinha, ela já é responsável por si própria, que nem uma criança que quando sai do banheiro já tem responsabilidade de apagar a luz, puxar a descarga, né? Então assim, já gerou uma consciência mínima para que possa então a caminhar sozinho. Então ela passa a não precisar mais de estímulos. E outro detalhe, uma pessoa que já tem autorresponsabilidade, ela começa a colaborar de uma forma efetiva com o reino. Ela já se preocupa, além que ela já sabe que não precisa, ela já sabe que não pode mais faltar uma célula. Ela já sabe que ela não pode mais faltar um culto. Então, além disso, ela ainda colabora, ela se preocupa com que aquela célula tenha algum visitante, ela fala da palavra para outras pessoas, ela se coloca à disposição para orar, para jejuar pela célula, ela se coloca à disposição para alguma coisa dentro da igreja, enfim. Ela é colaboradora com o reino, é uma pessoa que já tem uma autorresponsabilidade, é uma pessoa já madura no mundo espiritual. Então, esse nível já está ligado no compromisso com Deus. Muitas vezes é aquilo que a gente espera de uma pessoa que nem passou pela questão da revelação ainda. Então, por isso está errado alguns líderes se preocuparem em demasia com esses. Eles têm que trabalhar para que seja, então, gerada essa revelação espiritual. Então, depois da consciência, venha, então, a autorresponsabilidade. Agora, nós vamos ver o terceiro e melhor nível de todos. O terceiro e o melhor nível de todos de alguém que tem realmente um compromisso com Deus é aquele nível que geralmente a maioria dos líderes estão já nele. Já estão. É difícil ver um pastor, um líder de célula que já não está vivendo nesse nível, porque já está trabalhando, a sua vida já é resultado, já é fruto, né, de ter a visão da eternidade, que é o que chamam do nível mais forte e mais superior de compromisso com Deus. São as pessoas que têm visão do reino de Deus, visão da eternidade. Além de saberem que elas necessitam da salvação da sua própria alma, elas estão gerando em outras vidas esse trabalho. Então, geralmente, pessoas que têm visão da eternidade, elas têm frutos comprovados e que permanecem. Essas pessoas geraram frutos, elas deram filhos espirituais e esses filhos espirituais estão sendo alimentados por elas e daí elas estão já dando frutos e frutos que permaneçam. Então, esse é o nível da visão de quem tem a visão da eternidade. E essa pessoa, ela está sempre planejando, ela está sempre executando obras que seguirão tendo continuidade. Ou seja, ela investe em pessoas, ela investe em famílias. E essas vidas e essas pessoas estão crescendo espiritualmente e gerando e conquistando outras vidas a crescerem espiritualmente. E isso vai sendo contínuo. Então são pessoas que têm visão na eternidade, têm visão no galardão, têm visão na recompensa, têm visão, entenderam o que é o reino de Deus e têm realmente um compromisso com Deus. Muito mais nesse nível aqui, que é o nível básico,
é o nível primeiro, é o nível que muitas pessoas infelizmente não passam para esse nível aqui. Tem pessoas que por forma de comodismo, por ser cômodas, por serem pessoas que não querem compromisso com nada, querem somente pensar nelas mesmas, não preocupam, aliás, nem com elas. Pessoas que não se preocupam com elas porque não darão um dia conta de Deus, diante de Deus, e não estão preocupadas com isso, e muito menos se comprometem e estão preocupadas com outras pessoas. Então, aqui é o primeiro nível, o nível que infelizmente é a peneira, a porta é estreita, o caminho é estreito. Muitas pessoas acabam ficando aqui, infelizmente, mas isso também é bíblico. Então, quando pula para a autorresponsabilidade, que ela já caminha sozinha, próximo passo é que ela tem então a visão de eternidade. E ela passa a dar frutos, frutos que permanecem, frutos que se confirmam. E ela está sempre planejando e executando tudo na sua vida em prol ao reino de Deus. Então são pessoas que têm compromisso, sua vida está comprometida com Deus. E é esse nível que eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, que está gostando dessa mensagem, já se encontra, e então por isso você se preocupa tanto que algumas pessoas não geraram compromisso, não querem ir para a cela, não querem ir para a igreja. Então lembre-se, desperte a consciência nela, buscando a revelação espiritual através do ensino, através de uma experiência sobrenatural, ok? Então, se você gostou deste vídeo, comente, curta, compartilhe. Fazendo desta forma, você vai fazer com que tanto o YouTube quanto o Facebook vai entender que você interagiu aí e vai te mandar mais vídeos como esses aí para tua timeline. Então, até a próxima, que Deus te abençoe em nome de Jesus.